Bom, pessoal, como eu estava dizendo na primeira parte, no vídeo anterior, eu estava dizendo que existe uma instituição ligada ao governo federal que mencionou um estudo em 2014, eu já vou mostrar a fonte desse estudo, né? Informando a sociedade brasileira e o mundo de forma geral perante ao que aconteceu em 2013 diante daquela seca, né? Aquela grandiosa seca que atingiu grande parte do Brasil e que até hoje carregamos as consequências desses, digamos, 3 anos, né? 2013, 2014 e se arrastou por uns meses em 2015 e até hoje nós carregamos consequências sérias por conta disso. E qual que é a intenção desse vídeo? É falar sobre a seca em 2013, 14 e 2015? Não. Se eu estou mencionando para vocês o que está acontecendo agora em 2020, né, uma quantidade exagerada de chuvas pelo Brasil inteiro, nós tivemos aí Minas Gerais, que bateu o recorde, né, desde quando começou a ser medido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Notícia do dia 29/1 de 2020. Em 110 anos, nunca choveu tanto como em janeiro de 2020. A informação diz o seguinte, ó, o total de chuva acumulada em janeiro de 2020 e 29 dias foi de inacreditáveis 932,3 milímetros, que agora é o novo recorde histórico mensal em 110 anos de medições desde 1910. O recorde anterior de mês mais chuvoso em BH era o de janeiro de 1985, que teve 850,3 milímetros registrados em 31 dias. Ou seja, é muita água, né? Então, voltando aqui, é importante a gente fazer essa comparação porque o tempo ele é o principal responsável para mostrar a verdade dos fatos, né? E esse vídeo é justamente para fazer a comparação do que foi dito lá atrás pelo INPE, né, por um cientista, e ele publicou um estudo tentando fazer, né, com que as pessoas acreditassem que o desmatamento na Amazônia seria o principal responsável pela seca que ocorreu principalmente no Sudeste, na região do Sudeste, incluindo São Paulo, nesses períodos, né, que começou no finalzinho de 2012, se agravou em 2013, foi para 2014 e, como eu disse, foi se arrastando aí até alguns meses de 2015. Pois bem, comparando com o que está acontecendo atualmente, vamos olhar aqui no mapa de meteorologia a quantidade de chuva, né? Isso que está em azul, verde, vermelho, rosa aqui, onde está principalmente em vermelho e rosa, é uma quantidade de chuva muito grande, né? Que começou domingo, dia 9, ontem, 9 de fevereiro de 2020, e está acabando agora. A chuva está acabando agora, né? Finalzinho da tarde. E usando a mesma informação do Estadão que eu usei no vídeo anterior, de manhãzinha, né? Nós temos a seguinte informação. De manhã eram 77 pontos de alagamento. Essa informação foi atualizada às 13h56. Porém, olha só que estranho, né? Como as informações são desencontradas pela própria mídia. Eu estava assistindo o Datena agora, na rede Bandeirantes, aqui em São Paulo, e estava na informação de rodapé que havia 700 pontos de alagamentos. Então existe uma... Você vê a discrepância, né? O tamanho de uma informação para outra. Então, só mais uma observação diante dessa gigantesca observação que eu estou disponibilizando para vocês até o final desse vídeo, mostrando o tempo atual, ou seja, 2020, né, essa quantidade de chuvas que está caindo sobre o Brasil
e comparar com o que aconteceu em 2013 e jogar, né, toda a ciência, digamos assim, todo o estudo que foi apresentado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o cientista que apresentou esse estudo de que a seca provocada em 2013 foi por conta do desmatamento da Amazônia, hoje, né, e é por isso que eu digo que só o tempo é senhor de todo o tempo, só ele para mostrar a verdade dos fatos, hoje essa ciência que foi apresentada, vamos mostrar a ciência que foi apresentada pelo INPE, por um dos cientistas, em 2014, e que mostrou, né, tentou convencer, e acredito que convenceu muita gente nessa época, não a mim. Inclusive, eu fui o único aqui no YouTube, ou seja, discordando deste posicionamento do INPE, discordando desse estudo científico, dizendo que a seca foi provocada por conta do desmatamento na região amazônica. É claro que isso era uma grande besteira. É claro que isso não existia nenhum fundo científico. E tanto é que o tempo agora, em 2020, está colocando esse estudo por água abaixo. Literalmente. Com um belo trocadilho. Então nós vemos aqui, ó, essa informação foi publicada em 30/10/2014. Vamos apreciar esse estudo que hoje, em 2020, como eu disse para vocês, né, um tremendo de um trocadilho, foi por água abaixo, está debaixo d'água. Novo estudo liga desmatamento da Amazônia à seca no país. Lembrando que isso foi em 2014. Cientista sugere desmate zero e reflorestamento contra escassez hídrica. Em 40 anos, a Amazônia perdeu área equivalente a 2 Alemanhas. Bom, o que nós vamos ler aqui, o que foi apresentado em 2014, como eu disse, já caiu, já está debaixo d'água, né? Porque se fosse realmente por conta do desmatamento, hoje o desmatamento acabou? Não, ele está muito pior do que em 2014, certo? Usando as próprias informações da mídia, olha só que interessante. Desmatamento na Amazônia cresce quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, diz o mesmo instituto, o INPE. A área desmatada no período foi de 9.762 km. Levantamento é do sistema PRODES, do governo federal, que é o mais preciso para medir as taxas anuais de desmatamento. Ou seja, pessoal, de 2014 para cá, 2020, tempo atualizado, o desmatamento na Amazônia só aumentou. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, o que era para acontecer? Era para a gente estar afundado realmente em uma seca absurda. Não era? Seguindo esse mesmo raciocínio que foi apresentado, que eu já vou apreciá-los para vocês, era para a gente estar afundado realmente numa tremenda seca. Atualizando para agora, para o tempo atual 2020. E é exatamente ao contrário que está acontecendo. Né? Está chovendo muito, os reservatórios já estão quase no nível máximo. Faltam alguns reservatórios ainda que inclusive já ultrapassaram a metade, né? Já é uma boa notícia devido à quantidade exagerada de chuva. É claro que infelizmente algumas situações indesejáveis ocorrem, certo? E só temos a lamentar por isso, mas agradecemos pelas chuvas. Temos que agradecer pelas chuvas, porque senão estaríamos afundados, segundo o próprio cientista do INPE, diante dos seus estudos em 2014, estaríamos afundados na seca. Mais uma para quebrar esta ciência desse cientista do INPE que foi promovida e foi publicada em 2014. Desmatamento na Amazônia dobrou em janeiro, segundo o próprio Instituto. Em comparação com o mês de 2019, crescimento da destruição é de 108%, atestam imagens de satélites. Vamos à data da informação, 8 de fevereiro de 2020.
certo? Agora vamos apreciar o contexto, né, o conteúdo desse belo dado científico que hoje está mergulhado nas chuvas que está caindo pelo Brasil. O pesquisador Antônio Nobre, do Centro de Ciência de Sistema Terrestre, braço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, analisou mais de 200 artigos científicos sobre a Amazônia e sua relação com o clima e as chuvas no Brasil e concluiu que o desmatamento, vamos prestar atenção aqui, e concluiu em 2014 que o desmatamento dessa região influencia a falta de água nas regiões mais populosas do país, incluindo o Sudeste. A diminuição da quantidade de árvores no bioma impede o fluxo de umidade entre o norte e o sul do país, aponta o estudo divulgado em tal dia. O relatório O Futuro Climático da Amazônia, encomendado pela Articulação Regional Amazônia, rede composta por várias associações sul-americanas, tenta explicar as possíveis causas e efeitos da bagunça climática recente e apresenta soluções que minimizariam os impactos negativos dessas alterações. De acordo com o pesquisador, a falta de precipitação sentida principalmente no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, seria consequência indireta do desflorestamento amazônico. Ou seja, eles estão apontando, né, diante desse estudo que foi apresentado em 2014, que o desmatamento, que já está acontecendo há muitos anos, né, não ocorreu só neste ano de 2012, 2014, 2013, que promoveu essa seca. Né? Eles estão indicando aqui que a seca que ocorreu no Brasil em 2013 e 2014 foi por conta do desmatamento. Bom, pessoal, para quem quiser ler a matéria inteira, ela vai seguir nessa linha de raciocínio, né? Com várias outras explicações, com um monte de coisa aí que o tempo, como eu disse para vocês, atualizando para o tempo de hoje, nada disso aconteceu. Ou seja, tudo isso literalmente foi por água abaixo. Então, pessoal, eu fiz questão de lembrar esse fato a todos vocês, inclusive a grande mídia, né, para que se recorde dessas besteiras que falaram lá atrás, que, repito mais uma vez, foi o único a discordar deste suposto estudo. Isso não tinha nem pé nem cabeça, não tinha fundamento nenhum. Tentar jogar a responsabilidade de uma seca grandiosa que ocorreu no Brasil nas costas da floresta amazônica e no desmatamento. Eu disse que não tinha nada a ver, na época eu disse que isso não tinha nada a ver com o desmatamento na região amazônica e que eram outros fatores que estavam produzindo essa seca no Brasil. Fato é, contestado por mim lá no passado e comprovado agora em 2020 pela quantidade de chuvas que já está caindo e vai continuar a cair por esse Brasil por um bom tempo, graças a Deus. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um forte abraço a todos vocês.